Na pauta de Deus. Este é o tema da nossa série do decorrer da semana. O tema de hoje, vencendo a humilhação. É assim que ficou? Como que é? Vencendo a humilhação. Isso. Vencendo a humilhação. Então, vamos ler a Bíblia. Nós vamos ler, daí nós vamos orar e vamos voltar para o texto. Senhor, em nome de Jesus, quero te exaltar pela oportunidade de conversar com meus irmãos com a luz da Bíblia sobre a nossa vida. Se o tema é na pauta de Deus, então, Pai, que seja esse momento um momento muito importante e marcante em nossa vida, através e por causa da Tua palavra. Que o Espírito do Senhor fique à vontade para me usar do jeito que Ele achar melhor. Eu quero que da minha boca saia a Tua palavra. Que a minha vida seja uma ferramenta usada pelo Senhor na noite de hoje. Eu faço essa oração em nome de Jesus. E quem concorda com a oração, diz amém. Diz graças a Deus. Amém? Glória a Deus. Gênesis 30, 22. Vamos ler a Bíblia. Então Deus lembrou-se de Raquel. Então Deus lembrou-se de quem? De Raquel. Veja. Então Deus lembrou-se de Raquel. Deus ouviu o seu clamor e a tornou fértil. Deus ouviu o seu clamor e a tornou fértil. Ela engravidou, deu à luz um filho e disse: Deus tirou de mim a minha humilhação. Deus tirou de mim a minha humilhação. Deu-lhe o nome de José e disse: que o Senhor me acrescente ainda outro filho. Que o Senhor me acrescente ainda outro filho. Meus irmãos, a história, ela é uma história muito jóia, é uma história, é o desenrolar. Eu vou usar essa palavra, não sei se é a palavra, eu vou dizer, mas se eu estiver errando na colocação da palavra, me corrija, por favor. Não sei se a melhor palavra é trama, uma trama, porque quando fala de trama parece que está tramando algo tal, mas a intenção é dizer assim, é uma história tremenda. Você vai ler depois na sua casa, você está na sua casa aí, né? Você vai ler depois Gênesis 29. Leia Gênesis 29. Leia Gênesis 29, o capítulo inteiro. Leia Gênesis 30. Você vai ver o Jacó chegando nos poços. E ali nos poços, os pastores se reuniam para dar água para as ovelhas. Então era esperado vir os pastores, os vários pastores com os vários rebanhos se juntarem para tomar água, os camelos ali todos juntos, lógico que tomavam água, os camelos, os rebanhos, os animais tomavam água juntos e juntamente todos os pastores tomavam água junto. Era uma coisa assim interessante para se pensar, que dá uma boa conversa, porque tomar água devemos de tomar todos juntos. Era assim que acontecia. A hora que se juntava o povo, se juntavam os animais, os rebanhos, então tirava a pedra do poço e aí dava água para todos os animais beberem.
E numa dessas ocasiões, o Jacó está ali, ele na caminhada dele, quando ele sai da casa dele, ele segue a caminhada dele, que nós já conversamos disso. Ele está no poço, e estando ele no poço, ele conversa com os pastores. Ele diz aos pastores: olha, mas está num tempo bom para vocês darem água para os animais, para o rebanho, e levá-los, conduzi-los a um lugar de descanso. Tal. Os pastores falam: não, aqui nós esperamos juntar todo mundo. Depois que juntam todos, aí tomamos água, tomam água todos juntos. Tomamos juntos a água. Então, numa dessa, vem um rebanho. E quem é que estava conduzindo esse rebanho? A Raquel. A Raquel está ali, chega junto, e você vai ver que o Jacó, ele vai, tira a pedra do poço. Quando se junta todos ali, o Jacó tira a pedra do poço, dá a água a Raquel, ao rebanho que Raquel conduzia. Na conversa, o desfecho da história, o Jacó se apresenta, a Raquel se apresenta, eles entendem que o Jacó era familiar de Labão, acaba indo junto com Raquel para a casa de Labão, passa um tempo na casa do Labão, e tendo passado esse tempo na casa de Labão, ele acaba que ele fica apaixonado pela Raquel. Ficando ele apaixonado pela Raquel, ele conversa, a Bíblia diz, passado 30 dias, o Labão conversa com o Jacó e diz: olha, você não vai ficar trabalhando de graça para mim, porque você é meu familiar, né? Não é assim que vai ser. Põe o teu preço aí que eu vou pagar. E aí o Jacó, ele se apresenta e ele diz: olha, o negócio é o seguinte, a sua filha é uma gatinha, eu quero casar com a sua filha Raquel, então vou trabalhar 7 anos pela Raquel. E ele trabalha 7 anos, mas na verdade ele não leva a Raquel, ele leva a Lia, porque a Lia era a filha mais velha, e o Labão explica: aqui se dá primeiro a filha mais velha, depois a filha mais nova. E então o Jacó trabalha mais 7 anos. Veja o que é amor. Agora veja se a Raquel, ela acabou casando com um homem trabalhador ou não. O cara trabalhou 14 anos para casar com ela. 14 anos para casar com ela. Então o Jacó casa com a Lia, casa com a Raquel. E aí, nessa história toda, nós vamos vendo o quê? Nós vamos vendo que a Lia, ela tem filhos. Ela tem filhos. E é valorizado o ato de se dar filhos ao homem, ao marido. Então, à medida que ia dando filhos ao marido, a mulher, ela ia sendo cada vez mais valorizada. Ao passo que aquela que não oferecia filhos acabava ficando numa situação desconfortável. Então a Raquel, ela está vivendo agora um dilema, porque ela era a preferida do Jacó, mas ela era a irmã de Lia. A Lia já havia dado filhos ao Jacó. Vê que situação? Jacó, além da Lia, ele acaba tendo filhos com a Zilpa, serva da Lia. Quando a Lia já não está dando filho mais, ela fala assim: bom, o negócio é o seguinte, eu quero dar filhos ao meu marido Jacó. Como eu não estou dando filho mais, parece que a fábrica fechou, então vou colocar a minha serva Zilpa à disposição, e a Zilpa dá filhos
a Jacó. Com Raquel o negócio parece que estava meio... O meu pai costuma usar uma palavra, não sei se você já ouviu, você que já teve a oportunidade de conversar algumas vezes com meu pai, certamente você deve ter ouvido ele dizendo assim, ó, quando o negócio está indo assim, ó, ele diz capengando. Então, para o lado da Raquel, o negócio estava meio capengando. Por quê? Porque a Lia tinha filhos. Além dela ter filhos, ela tem uma serva chamada Zilpa. Ela coloca a Zilpa à disposição do Jacó e a Zilpa dá filhos também a Jacó. Então veja bem, ó, filho da Lia, Rúben, Simão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon. Rúben, Simão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon. 6 filhos a Lia deu ao Jacó. Filhos da Zilpa, serva de Lia, Gade e Aser. A pronúncia, não estou preocupado em fazer a pronúncia mais acertada possível. Algum vai falar de um jeito, outro de outro jeito. Eu falo Aser. Gade e Aser. Quer dizer, então, de Lia veio 6 que saíram de dentro dela e mais 2 que eram da serva dela. Totalizando assim 8 filhos. A Raquel ela não estava tendo filho. Mas ela tinha uma serva chamada Bila. E a Raquel, ela põe a Bila à disposição do Jacó. Eu não estou tendo filho. Eu não sei o que acontece. Não está dando certo. Não tá rolando. Não está acontecendo. Mas eu vou colocar a minha serva à disposição para que venha filhos. E a Bila, ela dá 2 filhos a Jacó. Bila era a serva de Raquel. Bila dá Dan e Naphtali. Dan e Naphtali. Aí entra o versículo 22, que é onde nós fizemos a leitura. Então Deus lembrou-se de Raquel. Claro que eu não fiz a leitura dos nomes na ordem, porque foi intercalado. Lia, Bila, Zilpa, depois Raquel. Não fiz a leitura dos nomes na ordem. Mas eu acho que você já pegou o fio da meada. Aqui nós já conversamos que filho é algo que nós podemos dizer assim, é a realização do sonho de alguém. Filho é um milagre. Filho é uma bênção. Filho é uma resposta. Filho é a concretização do agir de Deus na vida de uma pessoa. Então nós já conversamos aqui sobre isso, em outro momento, antes ainda da pandemia. Durante a pandemia, provavelmente chegamos a falar sobre filhos também. Mas antes nós já havíamos falado. Olhar para o filho, para a palavra filho na Bíblia, entendendo assim, olha, filho é a realização de um sonho, é a materialização de um sonho. A Raquel tinha um sonho. Qual era o sonho da Raquel? Engravidar. Por que ela queria engravidar? Porque ela queria fazer o marido dela, Jacó, feliz. Ela queria deixar o Jacó feliz. Então, qual era o sonho dela? Engravidar. Mas ela não engravidava. Por que ela não engravidava? Porque ela era estéril, ela não tinha filho. Versículo 22 diz assim, o Senhor ouviu o seu clamor e a tornou fértil. O contrário do fértil é estéril. Antes de ser fértil, ela era estéril.
Ela não gerava filho, não dava filho. Não vamos querer aqui ficar tentando entender, como fala, cientificamente o porquê dela não dar filho. O negócio aqui não tinha filho. E é disso que eu quero falar com você nesse momento. A Raquel entrou na pauta de Deus. Lembrou-se Deus de Raquel. Um dia, num dado momento, numa ocasião, num certo final de tarde ou início de dia pela manhã, não vou saber falar para você ao certo como é que foi, quando é que foi. Eu só sei que aquele dia marcava o nome de Raquel, e quando Deus, ele consulta a pauta dele, ele vê ali, Raquel ainda não tem filhos. E vendo Deus que Raquel ainda não tem filhos, ele resolve o quê? Ele resolve ouvir o clamor, a vontade, o desejo, a necessidade de Raquel de ter um filho. Sabe, imagine você, tentemos imaginar juntos. A Raquel, olha a situação que a Raquel estava. Ela dividia o mesmo marido com 3. Era ela e mais 3. Então, a Lia dava filhos para o marido dela. A Bila dava filho para o marido dela. A Zilpa dava filho para o marido dela. Tinha 3, fora ela. As 3 davam filho para o marido dela. Mas ela não dava filho para o marido. E ela era a queridinha do marido. Era ela que fazia com que o Jacó ficasse com os olhinhos brilhando. Mas não dava filho. Ela viu algumas vezes, a Lia, a Bila, a Zilpa ficarem meio enjoada. Elas viram algumas vezes. A Raquel viu algumas vezes a Lia, a Bila, a Zilpa ficar com vontade, com desejo de comer jaca, com desejo de comer kiwi, com desejo de chupar sorvete. Ela logo sacava. Está com desejo, está enjoado, está inchando, a pressão está meio mais ou menos. Ela está grávida de novo. E eu não tenho filho. E eu nada. Já fui na farmácia, comprei o exame lá, aquele exame, teste rápido, atrasou um pouquinho, mas era só atraso mesmo, não veio nada, não teve neném nenhum, era só atraso. Fiz o teste rápido e deu negativo. Imagine a cabeça da Raquel. Imagine, você, irmã, que está ouvindo essa conversa aqui, você que já teve um filho, você que já acompanhou, de repente, você que já é avó, acompanhou a filha ou a nora para ter um filho. Ou uma filha, né? Um filho ou uma filha. Filho generalizando a questão. Imagine você. Como era tudo, né? Tudo nos dias, arrumando o quartinho do bebê, arrumando. O que você está fazendo aí? Ah, estou arrumando o bercinho que está chegando o nenê. O que você está fazendo aí? Ah, vamos fazer o chá. Como que fala lá aquele chá para saber o nome?
já revelação para saber se é homem ou se é mulher. Online. Imagine, tente imaginar. Sabe por que eu estou conversando disso com você nesse momento? Porque é você quem está na pauta de Deus na noite de hoje. Você que tem sonhado tanto em ver algo realizado, acontecendo na sua vida e não aconteceu até hoje. Você que sonhou por tantas vezes que tal coisa se materializasse, mas não se materializou até agora na sua vida, mas já se materializou na vida do seu irmão, da sua irmã, do seu pai, da sua mãe, da sua avó, do seu tio, do seu vizinho, do seu patrão, da patroa, do colega da escola, do colega do vôlei, do colega do futebol, já se materializou na vida de tanta gente e na sua vida não se materializou ainda, não aconteceu ainda. Você que tem um sonho e já viu esse sonho que você tem se tornar realidade na vida de tanta gente, mas parece que na sua vida não se torna uma realidade nunca. Eu tenho uma boa notícia para você. Você está na pauta de Deus. Pastor! Ei, leia a Bíblia comigo aqui. Gênesis 30, 22. Então Deus se lembrou de Raquel. Eu falei com você no domingo. Essa semana é uma semana profética, onde Deus vai estar alertando muita gente, porque tem muita gente que recebe. Vai estar alertando muita gente de muita coisa boa que vai acontecer. Pastor, eu sonho abrir minha empresa faz tanto tempo, minha empresa não deu certo até hoje, já tentei, não deu, tentei de novo, não deu, tentei uma outra vez, não deu, já estou pensando em desistir. Mas você já pensou se a Raquel desistisse? Se a Raquel desistisse, ela ia ver a Lia carregar a criança, ela ia ver a Lia amamentar a criança, ela ia ver a Lia educar os filhos, ela ia ver a Bila, ia ver a Zilpa, e ela mesma não ia cuidar de ninguém. O negócio é que nós temos que entender. Tem coisa que não acontece e não vai acontecer na nossa vida, enquanto não for parar na pauta de Deus. A pauta é aquilo que Deus estabelece para determinado dia, para determinada semana, para determinado mês, para determinado ano. É a pauta de Deus. É o que Deus vai fazer acontecer. Então Deus vai lá e aí o anjo, o que tem para hoje? Traz a pauta aí. Para hoje tem a Raquel, que não tem filho ainda. Ela já orou, mas não chegou o filho ainda. Raquel, mulher do Jacó, irmã da Lia, que tem por serva a Bila, amiga da Zilpa, é essa mesmo. Pois então chegou a hora da Raquel. Você buscou, você pediu, você sonhou. Pastor, eu queria tanto ter a minha casa própria. É o meu sonho. E esse sonho não se tornou realidade ainda? Pois bem, Deus está mandando dizer para você que esse seu sonho está na pauta dele. Está na pauta dele. Inclusive tem uma parteira que acompanha a gente aí todo culto. Daiane. Entra em contato com a Daiane, que a Daiane vai te ajudar a ver esse sonho seu se tornar realidade. Pastor, o meu sonho é abrir a minha empresa. Pois tem um parteiro que está aí com a gente todo dia também. O Daniel, o nosso contador, tem ajudado um monte de irmão aqui. Entra em contato com ele. Conversa com ele. Ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar a fazer a coisa certa, do jeito certo.
As pessoas que me procuram, eu falo, procura ele. Eu mando mensagem, eu ligo para ele e falo, Daniel, me procurou, eu encaminhei para você. Cuida como se fosse um filho teu. E ele está fazendo sim, está ajudando o pessoal. O pessoal tá voando, está deslanchando. Vai falar com o Tom. O Tom está dando sorriso daqui, até a chácara ele está comprando agora. Vai falar com o Cristiano. Tem um grupo de pessoas, não é? Às vezes a pessoa fica chateada que a gente fala o nome de um ou de outro, ele não fala. É um grupo, é bastante gente, né, que está aí no dia a dia. Então, é a hora da realização do seu sonho. Você que está me ouvindo falar na noite de hoje. Raquel clamou a Deus e o Senhor a tornou fértil. Verso 23, Will, diz assim, ó, ela engravidou. Ela o quê? Ela engravidou. Qual era o sonho dela? Engravidar. Mas Deus realiza sonho? Claro que realiza. Está aí, ó. Ela engravidou e deu à luz um filho. E disse, Deus tirou de mim a minha humilhação. Eu tanto que quis, eu tanto que sonhei, eu tanto que desejei, tal coisa não acontecia, eu me sentia a pior das pessoas, a pessoa mais incapaz, a pessoa mais debilitada, a pessoa mais complicada, eu me sentia a pessoa mais. Só que Deus ouviu, ela engravidou, está aí, pronto. Deus tirou a minha humilhação. Verso 24 diz o nome do menino dela. Olha só quem foi que Deus deu para Raquel por filho. Veja. Deu a ele o nome de José. Conhece José? Já ouviu falar do José? Da Bíblia. Não do Egito. Da Bíblia. Que ficou no Egito por um tempo. Que saiu de lá honrado por Deus. Já ouviu falar? Já ouviu falar desse José aí? Pois bem, filho da Raquel, com o Jacó. Depois do José, a Raquel ainda veio até um outro filho. Ela falou, que o Senhor ainda me acrescente um outro filho. O Senhor acrescentou um outro filho chamado Benjamim. Olha que nome bonito. Benjamim. Eu acho um nome bonito para pôr num fio. Vou conversar com a Marcinha, quem sabe. Vai arrumar um menino para brincar com o Luiz. Agora ele quer ser Jesus. Agora é só Jesus. Ele pega uma cruz, tem que fazer a cruz para ele, é para baixo, para cima com a cruz. Ele quer que amarre ele na cruz. Ele mudou de... Ele não quer mais ser Davi, agora quer ser Jesus. Tá bom. Melhor assim. Quer ser alguém do bem. E aí? Tá pronto? Pegou a mensagem? Pegou o que Deus tinha para te entregar na noite de hoje? Eu não vou ficar aqui enrolando com você. Deus me mandou falar para você na noite de hoje. Está na minha pauta. Pessoas que têm um sonho a se tornar realidade e esse sonho ainda não se tornou realidade. Raquel tinha um sonho, engravidar. Engravidou ou não engravidou? Engravidou. Por quê? Porque ela estava na pauta de Deus. E a pauta de Deus dizia, pessoas que sonham diante de mim e clamam, não ficam sem ter o seu sonho realizado. Fecha seus olhos aí e ore a Deus agora. Vamos orar. Senhor amado, bendito, santo, vivo, poderoso, fiel, justo. É tão linda a história do Jacó e da Raquel. Tem tanta coisa para conversar que nós não conversamos na noite de hoje.
Mas entre tantas coisas lindas temos o filho que a Raquel deu ao Jacó. O filho chamado José. Que lá na frente foi um canal da bênção do Senhor na vida de todos os irmãos dele, na vida do pai, na vida de toda a família. Interessante como o sonho de Raquel serviu para abençoar muita gente dias depois. Que o sonho que meu irmão e minha irmã têm seja assim também. Um sonho cuja finalidade acabará sendo ser ferramenta de bênção na vida de muitas outras pessoas. Oro por quem está sonhando na noite de hoje, juntamente de todos nós aqui nesse templo. Ora em nome de Jesus, e você que recebe a palavra, recebe a oração, você diz amém, diz graças a Deus.